Glória a Deus, aleluia. Esta é uma palavra, é uma ordem de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Permanecer no Senhor. E nesta noite eu faço uma pergunta para a igreja. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Acabamos de cantar. Eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Mas para você ter intimidade, você precisa ter um relacionamento. E como está a igreja? O seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Permanecer significa estar, habitar, morar. É manter uma vida de comprometimento. A irmã estava também falando nesse assunto aqui hoje à noite. É ter uma vida de comprometimento com Deus. Porque o Senhor, Ele não procura, Ele não tem prazer, o Senhor, Ele não tem responsabilidade com aquele filho que não tem comprometimento nenhum com Ele. O Senhor, Ele só tem responsabilidade aquele filho que é comprometido com Ele. E como irmã, eu posso como é que eu posso? O que eu devo fazer para mim permanecer em Cristo? Porque ele está dizendo, permaneça, aqui é Jesus falando, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E para permanecer em Cristo, o que eu devo fazer? Para você ter relacionamento com Deus, é necessário você ter uma vida de oração. Para você ter um relacionamento com Deus, é necessário você ter um relacionamento com a palavra. Para você ter um relacionamento com Deus, é necessário você estar em jejum, se santificando e renunciando de todos os prazeres do mundo. Não tem como você se relacionar com Deus e ter uma relação com o mundo. Não tem. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai desagradar ao outro. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não tem. Para você manter em Cristo, é necessário. A vida do cristão não é fácil. Quem dizer para mim que viver o Evangelho é fácil, eu vou dizer, então você não está vivendo o Evangelho. Hoje pela manhã mesmo, eu estava dando um estudo sobre a igreja, para o Ministério de Mulheres lá na igreja. E eu falei para as irmãs, se você for para uma igreja e essa igreja ela não pregar a palavra, o Evangelho genuíno de Cristo, sai fora. Sai fora. Porque a palavra de Deus é o Senhor falando conosco. Mas para mim manter esse relacionamento, justamente, eu tenho que ajustar a minha vida com Deus. Eu tenho que estar com a minha vida ajustada nos princípios da palavra de Deus. Porque Ele é. Desde o princípio, Ele é. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é desde o princípio. Tudo veio a existir através do Senhor, através de Cristo Jesus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não tem do que discutir. Ele é. Ele é em tudo e em todos. E para mim viver separado, estar separado do mundo, estar separado do pecado, é necessário que haja uma separação. É necessário que haja uma separação. O pecado todos os dias vai bater na tua porta e na minha porta. Todo dia nós vamos ser tentados. Todos os dias nós vamos ser tentados. É por isso que a vida do cristão verdadeiramente, que serve a Cristo em espírito e em verdade, é difícil. É difícil, porque vai exigir que você renunciar. E se eu não renunciar, se nós não renunciarmos, não tem como nós agradarmos a Deus. Não tem como eu
dividir você com ninguém. O Senhor não quer nos dividir com ninguém. Nós somos dele. E Ele é desde o princípio. E aqui no capítulo 15, no versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu não estou muito bem da garganta. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E nós somos o quê? Os ramos. Está esse lindo buquê. Vamos colocar como se ele fosse aqui uma árvore. Se o ramo, licença, pastor, eu boto no lugar. Até o ramo está aqui ligado ao quê? A videira. Se arrancar esse ramo e jogar fora, o que vai acontecer com o ramo? Ele vai morrer. Assim é eu e você. Se nós ficarmos dentro da nossa casa, só assistindo televisão, preocupados com a nossa própria vida e não buscando a Deus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer espiritualmente. É por isso que há uma guerra espiritual. Você não consegue ver o mundo espiritual, mas existe o mundo espiritual. O diabo ele luta o tempo todo para nos tirar da presença de Deus. E Jesus ele está dizendo: eu sou a videira. Aleluia. Sem o Senhor nós não somos nada nós podemos fazer. Sem o Senhor nós vamos morrer como o galho, o ramo que é arrancado do caule. Esse ramo ele vai morrer. E o homem de si mesmo, ele não pode fazer nada por ele mesmo. O homem de si mesmo, ele não pode se salvar ele mesmo. Deus, ele deu o que ele tinha de melhor por nós. Ele deu de melhor que ele tinha pela igreja. Igreja, atentai a voz do Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Evangelho não é brincadeira. Não é simplesmente você pegar, vestir sua roupinha linda, bonitinha, passar o perfume, pegar sua Bíblia e colocar embaixo do sofá e vir para a igreja. Não é isso. O Senhor está querendo mais de nós. Ele está querendo mais da igreja. O Senhor está querendo uma busca incessante do povo dele, para que o povo dele tenha uma vida de relacionamento, para que você saiba quem é o seu Pai. Como é que a igreja diz? Como é que você diz que você vai morar no céu se você não conhece o seu Pai? Se você não conhece com quem você vai morar? Como, irmãos? Jesus, ele é a fonte da vida. Eu não posso me salvar eu mesma. Você também não pode fazer isso. Porque se fosse assim, não tinha necessidade nenhuma de Jesus e até na cruz morrer por mim e por você. O homem ele não pode se salvar. O homem ele não pode se salvar. Só através de Jesus Cristo. E Efésios 2:8-9 vai dizer: pois vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o homem, ele não pode se salvar. Ele não tem poder nenhum. Ele não tem poder nenhum. Eu não tenho poder nenhum. Você não tem poder nenhum. Só através de Cristo Jesus. Você só vê o Pai se você está vendo o Filho. Se você tem comunhão com o Pai, com o Filho, você tem comunhão com o Pai. Se não for assim, não tem como. Deus criou o homem não só para o seu louvor, mas Deus criou o homem para ter um relacionamento. Olha bem, quando Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus fez o jardim do Éden. E lá ele colocou quem? Um casal, Eva e Adão.
relacionar com Eva e Adão, vinha ter comunhão com Eva e Adão. É assim ou não é, igreja? É desta forma. E o Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, minha irmã, meu irmão. O Senhor, Ele quer ter uma vida íntima com você, um relacionamento. E você não pode dizer que você conhece a Cristo, que você conhece Jesus, que você tem um relacionamento com Ele, se você não é comprometido com a palavra dEle. Se você não é comprometido com a obra dEle. Não tem como. Em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então nós precisamos conhecer a quem você serve. Porque muitas vezes as coisas acontecem, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e nós ficamos correndo de um lado para o outro, como se nós não tivéssemos um pai, como foi cantado aqui nesta noite. Eu sou teu pai, pode me chamar. Eu sou teu pai, pode me chamar. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos conhecer aquela pessoa que foi na cruz morrer por nós. Precisamos saber quem é esse Deus. E muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer, nós ficamos desesperados, angustiados, de um lado para o outro. Sendo que nós temos um Pai, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que o tempo todo Ele só está esperando que você entre no teu quarto e dobra os teus joelhos e abre a tua boca. E merecemos. Muitas vezes nós sofremos porque nós não conhecemos quem é o nosso Pai. Em Oséias 4,7 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Eu não é o que estou falando, é a própria palavra que está dizendo. É o próprio Deus nesta noite falando para a igreja. Nós sofremos porque nós não conhecemos quem é o nosso Pai. Nós não sabemos quem é o nosso Pai. Para você ter uma ideia, uma mulher, quando ela engravida, que a criança ela começa a se desenvolver no útero da mulher, aquela criança que está dentro dentro de nós, ela conhece a voz do Pai. Quando o pai encosta, ela assim passou, a criança começa a estremecer dentro do ventre da mãe. Deus é tremendo. E olha, irmã, porque claro que eu tenho que dizer, porque eu vou pregando e o Senhor vai me levando assim, sabe? É fantástico, sabe? É fantástico. Estudo nenhum, homem nenhum, cientista nenhum pode fazer isso. Não faz isso. Sou o Senhor, esse Deus poderoso, esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que fez um dia sua mãe, seu pai, se gerar você para o louvor da glória dele. E nós sofremos porque faltamos conhecimento, porque falta todos os dias eu tenho um relacionamento de Bíblia, de oração e de jejum com esse Deus. A igreja que não ora, a igreja que não jejuma, a igreja que não busca ao Senhor, ela se torna pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas que precisam desse remédio, desse antídoto para ser curado. É oração, palavra e jejum. Isaías capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim, e é o próprio Jesus falando: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o seu dono da sua manjedoura, mas Israel, ou o meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não entende. É Jesus falando. Irmãs, quando nós chegarmos diante do Senhor, não vai ter como nós darmos desculpa. Em Apocalipse fala do livro da vida. Nesse livro da vida está escrito tudo que nós fazemos hoje, todas as nossas obras, está escrito no livro da vida. E o homem também, ele não é salvo por obras, e sim por fé. Não adianta, porque eu dou isso, amém, glória a Deus,
continua dando, continua fazendo, continua tendo misericórdia. Mas não é por obras, é por fé. E o povo, aqui o Senhor está falando, o meu povo não entende. Não tem como nós chegarmos diante do Senhor, nós nos comparecermos no dia, no grande dia, diante de Deus, e falar desculpas. Ah, Senhor, eu não ouvi. E nós ouvimos pregações. Você ouve pregação aqui, você ouve pregação, ouviu pregação hoje pela manhã aqui, teve ceia, não foi isso? Houve a ministração da palavra. Eu cheguei aqui, a irmã estava ministrando palavra. Os hinos cantados, é palavra cantada. Aqui eu estou agora trazendo esta palavra. Então, Deus está falando conosco o tempo todo. Mensagens que você abre no celular, palavra. Muitas vezes você liga o rádio, está lá a palavra. E nós estamos vendo que tudo está caminhando para o fim. Nós estamos vendo que está caminhando para a volta de Cristo. E nós não vamos encontrar com o Senhor de qualquer maneira. Nós não vamos encontrar com o Pai se nós não conhecemos esse Pai. Não tem como. E qual é a desculpa que você vai dar para Ele? Lá tem o livro da vida. Está escrito lá. Esse dia de hoje, que esse culto que está acontecendo aqui, já estava lá. Já aconteceu lá. Já estava escrito lá. Que nesse dia tal, nesse tal horário, o culto tal, igreja Peniel, pastor Wagner, irmão fulano, irmão Beltrano, irmão Cicrano, estavam participando do culto. O missionário Gustavo veio pregar, mas está tudo escrito. E qual é a desculpa que você vai ter que ter para Deus? Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo de ter comunhão contigo. Senhor, eu não tive tempo de te conhecer mais. Senhor, eu não tive tempo. O Senhor vai virar para você e dizer o quê? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Nós precisamos dormir menos e orar mais. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos. John Wesley foi um missionário pregador. Eu esqueci em que ano foi. Mas ele era um homem que começava a orar às 3 horas da manhã. E se levantava do joelho às 11 horas da manhã. Ele orava que quando Billy Graham foi em Los Angeles, Billy Graham, rapazinho, que quando Billy Graham entrou na casa de John Wesley, estava lá na cama dele e estavam os joelhos dele no chão de John Wesley. E John Wesley já tinha falecido. E Billy Graham ajoelhou e falou: faz de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Aí houve um grande avivamento. Mas nós falamos de avivamento, mas nós não conhecemos o Deus que servimos. Como igreja, acorda do que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O mundo, nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa volta. Olha o que aconteceu agora na Venezuela. Mais de 2.000 pessoas foram mortas, soterradas, tem pessoas soterradas. Mas o que eu e você temos feito como igreja? O que nós temos feito? Na cabeça nossa, muitas vezes é uma notícia. Amanhã já esqueceu. Mas sabe de uma coisa? Para esse, Jesus já voltou. Pode ter alguém morrendo agora e Jesus também está voltando já para essa pessoa. E para nós também não é diferente. Jesus também pode nos chamar a qualquer hora, a qualquer momento. Precisamos nos despertar. Nós não precisamos, nós não podemos mais negligenciar o Evangelho. Nós não podemos mais negligenciar aquilo que nós temos ouvido, a palavra de Deus. Acorda, igreja. Acorda, porque dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos acordar
você levanta às 7 horas da manhã para ir para o trabalho, acorda às 4 da manhã, põe seus joelhos no chão, vá orar, busca Deus, peça o Espírito Santo de Deus para lhe despertar, que você deseja, que você quer que Ele faça, que você receba a habitação de Deus, que você receba a habitação dEle. Ele nesta noite está nos convidando, Ele está nos chamando. Quando o pastor me chamou, me falou, me mandou recado, falei, Senhor, a palavra, eu fui buscar, eu fui olhar a Bíblia, falei, Senhor, como é que eu vou pregar isso para a tua igreja, para o teu povo? Mas esse amor é o Senhor despertando o nosso coração. Nós precisamos sair do comodismo, irmãos. Nós estamos acomodados, cansados. Pede força para Deus. Ah, Senhor, eu não estou entendendo, eu preciso compreender a tua palavra, Ele vai te dar. Porque Ele tem muito para nos dar. Nós não podemos ser negligentes com aquelas 5 virgens. Mateus 25, né? Vamos aqui pegar nossas Bíblias. Mateus, capítulo 25. Por favor, se você quiser me acompanhar. Oh, Deus! Ai, irmãos, às vezes nós fazemos tudo errado para Deus. Oi, canta na Pai. Espírito Santo de Deus nesta noite está clamando por você, noiva de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória. Mateus capítulo 25. A partir desse primeiro diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, versículo 6, mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as dessas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes ao que o vendem e comprai. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas. Entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Como é que você está, igreja? Como as virgens prudentes ou como as virgens nécias? Você está preparada?
Se Jesus hoje te chamar, você está preparada? Como é que você se encontra como a noiva de Cristo? Quando a moça está namorando, está ali. Grazi e Ícaro. Eles estão namorando. Daqui mais uns anos fica noivo. Daqui mais um tempo, casamento. Mas eles não vão ser casados de qualquer forma, vão? Há etapas na vida da pessoa, do ser humano. Quando forem ficar noivo, aí vem os preparativos para o casamento. A mãe dela vai correr para comprar aquele lindo e belo vestido. Para naquela noite, ela está a mulher mais linda como noiva. E ele também, todo pecado, né? Para receber a sua noiva. E não é diferente da sua vida com Cristo. Não é diferente a minha vida com Cristo. Ele não nos vai levar de qualquer forma. Nós não vamos entrar com Ele de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí você me diz, irmã, que palavra dura é essa? É porque Jesus nos ama. Jesus chegou diante de uma multidão, estavam os 12 discípulos com Ele, e Jesus ali começou a bater. Jesus começou a pregar, começou a bater, começou a falar. Se você não se arrepender, eu não vos conheço. Se você não se arrepender, você não vai entrar no reino dos céus. E ali só viu a multidão indo embora. Cada um foi embora. Muitos foram embora. Ficou Pedro. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, e tu também não vai com eles, não? Ah, Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. É só o Senhor que tem palavra de vida eterna, irmãos. Só quem tem para te dar é Deus. Só quem tem para te dar é Deus. Então, aquelas outras 5 virgens perdeu. Quando elas voltaram, as portas já tinham fechado. Elas ficaram pelo lado de fora. Mas aquelas outras 5 que estavam preparadas, elas entraram nas boldas com o noivo. Você é a noiva de Cristo, amada. Jesus, Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por mim. Irmã, eu falho, eu também falho. Eu estou me pregando dessa forma, mas não é porque eu sou santa boazinha, não. Eu sou ser humano, eu erro também, eu falho. Mas tem uma diferença. Errei, falei, vou para os pés do Senhor e me arrependo. Se arrependa enquanto é tempo, irmão. Você nesta noite muitas vezes pode estar frio, se sentindo cansado, desanimado. Volte para Cristo, se arrependa. Aonde foi que você caiu? Onde foi a sua queda? Não fique olhando para a queda, não fique olhando para onde te machucou, mas volta para Jesus. Se arrepende e volta para Ele enquanto há tempo. Aleluia! Aleluia! Precisamos permanecer firmes em Cristo. Em Apocalipse diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel, igreja. Seja fiel a Jesus Cristo. Seja fiel a esta palavra. Seja fiel. Em Apocalipse 2,17 vai dizer assim: ao vencedor. Eu falei o que nesse instante? Nós somos tentados o tempo todo. Satanás, ele não vai desistir de pecar, de me pecar, porque ele quer nos tirar de Cristo. Todo dia o pecado vai vir bater na sua porta. Mas ele está dizendo nesta noite: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei um novo nome. Olha que promessa linda o Senhor tem para o seu povo, que Cristo tem para a sua igreja. Olha que promessa maravilhosa. Precisamos manter fiel, nos manter fiel. E Apocalipse 3:11 vai dizer assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém
sua coroa. Em Apocalipse 3:21 vai dizer assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Glória a Deus. O tempo é hoje. O tempo é agora. Nós precisamos alinhar o nosso coração aos céus. Nós precisamos alinhar a nossa vida com Cristo. Nós precisamos ver o que está acontecendo conosco. Porque nós temos andado tão frios. Porque muitas vezes nós temos andado tão frios. Porque muitas vezes nós temos deixado de buscar esse Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Hoje você tem a oportunidade de buscar a Deus, de fazer diferente. Saia daqui nessa noite hoje dizendo: eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer diferente com Cristo. Oh, aleluia. Por causa, irmãos, desta frieza, há no nosso meio, entre nós, muitos desanimados. Há no nosso meio muitos que desistiram. Desde quando eu era criança, ou quando eu batizei, eu tinha 10 anos de idade. Quando eu fui batizada na igreja, eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca me desviei da presença do Senhor. Eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Sempre tem aquele temor dentro de mim. Eu tinha medo. No meu entendimento, eu pequeno, eu tinha medo. Se eu fazer isso, eu vou para o inferno. Se eu morrer, se eu fazer isso, o Senhor não vai me perdoar. Eu vou morrer e eu vou para o inferno. E é verdade, irmão. Se você não se arrepender e continuar na mesma vida, você vai para o inferno. Se eu continuar numa vida de pecado e desobediência, eu vou para o inferno. A palavra de Deus é sim, sim ou não. Ou você é ou não. Ou você serve a Cristo ou não. É dessa forma. Mas nesta noite, se volte para o Senhor. Se arrependa onde foi a sua queda. E se volta para Ele. Buscai a Ele enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Vai ter dias, vai ter momentos da nossa vida que nós não vamos ter essa oportunidade. Porque a gente não sabe. Eu não sei o que vai acontecer comigo na minha saída daqui para minha casa. Eu posso muito bem ir daqui para minha casa, vir tirar um carro, uma moto, me pegar. A irmã morreu. E aí? Se eu não me arrepender agora, se eu me arrepender agora, o que será da minha alma? Só tem dois caminhos, igreja: céu e inferno. Só existe Deus e o diabo. Nós vamos escolher ou Deus ou o diabo. Então busca a Deus. Esse é o meu conselho para nós nesta noite. É para nós. Busca a Deus. Tem um relacionamento com esta palavra. Essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela liberta, ela cura a alma, ela dá força ao cansado, ela te traz para perto de Deus. Então se volte para Deus, busca esse Deus, porque Ele quer ser morada, Ele quer morar dentro de você, Ele quer morar dentro de mim. O Senhor, Ele tem que ser prioridade nas nossas vidas. Ele tem que ser a prioridade na nossa vida. O Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Em primeiro lugar. Porque se não for desta forma, não tem como você, como eu, ser um verdadeiro cristão. É deixar para trás tudo aquilo que nos tira de Deus. É deixar para trás tudo aquilo que está nos envolvendo. É o celular. É colocar na nossa mente, a nossa cabeça, a nossa vida em coisas que não são santas, em coisas que são passageiras. Nós precisamos, a igreja, nós precisamos voltar para Cristo. Os discípulos, quando eles andavam com Jesus, não pensam que eles tinham vida boa, não. Eles não tinham vida boa, não. Eles foram perseguidos, eles apanharam, fizeram e aconteceram com os discípulos. Com aquele que serve verdadeiramente a Cristo, não vai ser diferente. Não é diferente. É muito confortável. Como deixa eu falar, é confortável a gente tomar um banho, vestir a nossa melhor roupa e vir para a igreja, mas a nossa vida não tem mudança, porque evangelho significa viver em novidade de vida. É
Que não adianta. Não adianta. Jesus, ele diz assim: vocês sabem, o mundo saberão que vocês são os meus discípulos, se verdadeiramente vocês amar uns aos outros. Se verdadeiramente amar uns aos outros, como acontecia na igreja de Atos. Eles viviam em comunhão, no partir do pão, na oração e no jejum. E a palavra diz que todos os dias acrescentava vidas. Todos os dias vidas aceitavam Jesus. Todos os dias as pessoas aceitavam Jesus. Por quê? Porque eles viviam na mesma comunhão. Na mesma comunhão. No mesmo amor de Cristo. Então permaneça em Cristo, igreja. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. O Senhor está dizendo nessa noite: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. E até aqui o Senhor falou. E que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando.